Quem vive no mar sabe que antes de uma tempestade sempre tem uma calmaria, como se o mar quisesse enganar o marinheiro. E quando o mar está parecendo uma piscina, os marujos mais experientes, ao invés de relaxar, eles ficam mais atentos esperando a tempestade. Esse ditado é muito mais importante do que você imagina nesse momento. E calma, que ele já vai fazer sentido. Fala duplas, como é que vocês estão? Eric aqui e o mês de setembro chegou. Nele vamos ter diversas decisões mega importantes para o mercado cripto. Só que agora no curto prazo, nós estamos vivendo um período muito lateral, que o Bitcoin praticamente não sai do lugar. Agora o mercado cripto caiu, só que o caos ainda chegará. Então você que é fiel no canal, já deixa o like aqui embaixo, porque você sabe que o conteúdo é de qualidade. Então vamos ver o que está acontecendo agora, o que está por vir em setembro e também o que espera no quarto trimestre desse ano. Dando que na semana do dia 15 de setembro abriremos as vagas para a próxima turma do Rico com Cripto, o RCC. Esse que é o treinamento completo de criptomoedas que te pega do básico pela mão mesmo e te leva até o avançado. Aí a gente vai para DeFi, cenas de liquidez, etc. O RCC é um treinamento que tem duração de 8 semanas, onde além das aulas gravadas eu acompanho você semana a semana, porque nós temos 2 encontros ao vivo todas as semanas. Essa turma terá acesso a alguns bônus. E para você já fazer a sua pré-inscrição e entrar no grupo de WhatsApp, onde nós estamos conversando diariamente sobre cripto, vou deixar o link na descrição para você ser avisado quando abrirem as vagas. Nós já formamos muitos alunos que moram no Brasil, mas também muitos que moram em outros países, e eles da forma mais sincera possível avaliaram o treinamento muito positivamente. Então eu espero você em nossa próxima turma. Então começando do porquê o Bitcoin caiu e as criptos também nessa semana. Então reparem, nos últimos 7 dias o Bitcoin ele teve uma pequena queda de 2%, só que muitas altcoins caíram muito mais do que isso. Olha lá, a Avalanche caiu 10%, Chainlink caiu 9%, a Near Protocol 12% e assim por diante. E existem 4 motivos principais para essa queda. O primeiro é a saída de capital da Bolsa de Valores americana. Quando acontece esse tipo de coisa, isso sinaliza um alerta de que o mercado não está querendo correr tantos riscos e, naturalmente, parte do dinheiro que vai para o mercado de ações americano também vai para a cripto, principalmente o Bitcoin. E por isso, se eles não estão querendo correr riscos em ações, eles também não estarão querendo correr riscos em cripto. Por isso a gente viu essa correção. Então, cerca de $1 trilhão saiu do mercado acionário e uma das maiores quedas foi a Nvidia, que é a empresa de tecnologia e está altamente correlacionada com o mercado cripto. Vocês vão perceber que essa queda está totalmente relacionada à macroeconomia e não uma coisa específica do mercado cripto ou específica do mercado de ações. Mas agora o segundo motivo para a queda do Bitcoin é específico de cripto, que são os ETFs que venderam bastante nos últimos dias. Então só ontem perceba que nós tivemos $288 milhões que saíram dos ETFs de Bitcoin. Então reparem que além do baixo volume de negociação nos ETFs, também tivemos vários dias negativos, principalmente nessa última semana. Então foi 1, 2, 3, 4 e 5 dias bem negativos, com mais saídas do que entrada de dinheiro via ETF. Mais uma vez, isso reforça aquela incerteza que o mercado está com a questão macro. Já o terceiro motivo para essa queda do mercado são as liquidações em massa. Naturalmente, quando o mercado começa a cair, as pessoas que estão apostando na alta, elas são liquidadas. E nas últimas 24 horas, cerca de $170 milhões em longs, ou seja, pessoas que estavam apostando na alta do Bitcoin, foram liquidadas do mercado. Essas liquidações, elas são causadas por trocas forçadas por quem está apostando na alta ou na baixa. Nesse caso, foi na alta porque o mercado caiu. Quando o mercado faz o movimento oposto da operação, as pessoas muitas vezes são liquidadas. Isso também depende de quanto o mercado cai e onde estão as ordens de stop loss das pessoas. Já o quarto motivo para essa queda é um dos mais importantes, porque a situação macro pode estar pior do que o mercado esperado. Se você já acompanha o canal há mais tempo, sabe daquele negócio que eu sempre falo sobre expectativa do mercado e a realidade, o fato, O boato mexe bastante o preço, mas quando vem o fato, se ele for pior do que a expectativa, nós temos correções. Nesta semana já tivemos a divulgação de alguns dados macro que vieram fracos e abaixo do esperado. Só que esses não eram dados tão importantes. Na sexta-feira desta semana nós vamos ter algumas coisas mais importantes que aí sim vão chacoalhar bastante os mercados. Mas só com os dados que vimos até então, isso já mudou bastante a expectativa dos mercados. Agora eles estão bem divididos, olha só. Metade espera um corte de 0,25, que seria naquela narrativa de soft landing, a economia está mais tranquila, então pode cortar os juros aos poucos, enquanto a outra metade espera um corte maior de 0,5%. Se isso acontecer no dia 18 de setembro, significa que a economia americana está indo mal e que o Federal Reserve ele demorou muito para cortar os juros, então seria algo negativo para o mercado. Isso é o que temos até então, só que o mês de setembro ainda mal começou e tem muita coisa para acontecer
acontecer e é onde nós vamos ter a nossa tempestade. E já começando, ó, na história, o mês de setembro ele costuma ser um mês bem negativo para o Bitcoin e para o mercado cripto. Olha só, tivemos cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses negativos na história aí de setembro, contra 3 meses positivos apenas no Bitcoin. Só que depois de setembro, reparem que são os melhores períodos possíveis para o Bitcoin. São os meses que ele costuma ter as maiores altas da história. Mas com tudo aquilo que eu apresentei para vocês, os 4 pontos aí para a queda do mercado, hoje o mercado está em fase de medo novamente. Então no mês passado, no dia 5 de agosto, o mercado teve uma grande correção, mas ele se recuperou bem. Só que agora nós podemos voltar a ter mais volatilidade e ainda podemos ter sim correções. Por isso o mercado ele saiu lá da fase de medo, que estava no início do mês passado, ele chegou até a fase de ganância porque tivemos algumas altas e agora voltamos novamente à fase de medo. Essas costumam ser as melhores fases de plantar e não de colher. O que vai influenciar bastante o preço nesses meses são algumas datas importantes. Olha só, aqui nós temos o calendário das próximas divulgações macroeconômicas dos Estados Unidos e as datas mais importantes já estão marcadas. Então, quarta-feira tivemos alguns dados importantes que foram fracos e negativos, por isso o mercado ficou com mais medo da expectativa do mercado sobre o corte de juros. Mas na sexta-feira desta semana, dia 6 de setembro, vamos ter dados super relevantes, que sairão às 9h30, que será os dados do payroll. Por isso, na sexta-feira, o nosso barco vai enfrentar grandes tempestades. E não é à toa que até então o mercado estava super parado e lateral, praticamente sem oscilação nenhuma, porque até o momento não dá para saber o que realmente vai acontecer no dia 18 de setembro e o mercado está esperando os próximos dados econômicos. E esse de sexta-feira, a dupla vai ser crucial. Então, dependendo do que ele vier, acima ou abaixo da expectativa, a gente pode ter mais correções ou o mercado ele já volta a subir forte. Depois, na quarta-feira, até teremos alguns dados importantes no dia 11 de setembro e finalmente vamos chegar no dia 18, o dia mais esperado aí do ano sobre corte de juros. Aqui será o fato, então se vai cortar 0,25 ou 0,5. Lembra que o mercado ele costuma especular muito o boato, que seria a expectativa dele, que sairá provavelmente na sexta-feira dessa semana. Então já vamos ter a expectativa se vai ser um juros de 0,25 ou um juros de 0,5. Dessa forma, dependendo do caso, a gente pode ver o mercado em alta depois de sexta-feira e no dia do fato nós teremos uma correção, independente de quanto será cortado os juros. Eu acredito sim que existe uma chance de termos uma correção ainda no dia 18 de setembro ou nos dias seguintes a 18 de setembro, antes de termos grandes altas no mercado. Porque por mais positivo que seja um corte de juros a curtíssimo prazo, isso não vai ter tanta diferença assim na macroeconomia. E as criptomoedas elas vão estar mais dependentes a curtíssimo prazo de expectativas e fatos do mercado. Outra coisa que indica que teremos bastante volatilidade pela frente são as médias se aproximando. Então eu tenho as médias de 8 semanas, de 21 semanas, 56 e a média de 200 semanas. Quando essas médias elas estão se aproximando, isso indica que vamos ter um momento de alta volatilidade do mercado. Então quanto mais próximas as médias chegarem uma das outras, mais próximos estaremos de uma tempestade. Mas uma questão muito interessante que está acontecendo nesse exato momento é a liquidez global representada pelo M2. Esse é um indicador que mostra quanto dinheiro tem disponível na economia de forma resumida. Então quanto maior o gráfico do M2, mais dinheiro está disponível na mão das pessoas, das empresas, etc. E quanto menor esse gráfico, maior é a contração econômica. Então reparem aqui que desde 2022 estamos num momento de contração e aparentemente nós chegamos no fundo, porque o gráfico M2 ele voltou a subir. Então estávamos em período de contração econômica, tirando o dólar da economia, e agora começamos um período de reversão, aumentando a oferta monetária na economia. Quando que as altas do mercado acontecem? Quando nós passamos dessa faixa aqui, ó. Aqui costuma ser o momento de maior alta do mercado, então vai daqui até chegar no topo do gráfico do M2. Já as grandes baixas elas ocorrem aqui, ó, da metade para baixo do gráfico do M2 também. E agora nós estamos iniciando uma reversão para alta. Então esse gráfico ele vai subir mais a partir do momento que os juros forem cortados e assim a gente vai ver isso se refletir no preço do Bitcoin. Só que uma coisa muito importante é entender o que é o M2. Antes de pensarmos nas altas, é importante você entender o que é o M2. Ele é basicamente a quantia que o Fed estima estar em circulação na economia. Já o M1 ele é uma oferta de moeda também medida em ativos mais líquidos, incluindo dinheiro e depósitos à vista. Enquanto o M2 ele é basicamente o M1 e ele expande para outros ativos. E por que eu estou explicando isso daqui? Porque apesar de estarmos vendo essa alta no M2, ainda tem algumas questões envolvidas aqui que ainda não indicam alta no mercado. Porque essa alta no M2 está sendo causada por alguns setores específicos, mas não aqueles responsáveis por colocar dinheiro no mercado cripto. Então, repare esse gráfico verde aqui, ó, que ele estava bem negativo e agora ele está começando a inverter isso daqui. Ele precisa ficar positivo para sabermos que tem dinheiro líquido sobrando nas mãos das pessoas que vão investir em cripto. Foi isso que aconteceu
aconteceu em 2020 e 2021. Esse gráfico verde ele subiu bastante, porque as pessoas tinham muito dinheiro líquido em mãos. Dessa forma, quando tem dinheiro sobrando, elas começam a investir em ativos de risco para ganhar mais dinheiro. Foi isso que causou a alta do mercado em 2020 e 2021. Por enquanto, o que está causando a alta do M2 são fundos monetários e algumas poucas coisas. Então, a população de fato ainda não tem tanto dinheiro sobrando assim para investir em cripto nesse momento. Isso se reflete até por esse gráfico de inadimplência do cartão de crédito de pequenos credores, porque ele atingiu o recorde histórico. Ou seja, a população americana nunca esteve tão endividada assim na história com relação a cartão de crédito. E esse indicador ele preocupa um pouco, porque ele ficou até acima da bolha.com e acima da crise financeira de 2008. Então isso reforça que o varejo de fato não está com dinheiro para investir nesse momento. E costuma ser o varejo que causa as maiores altas nas altcoins. Por isso a gente não viu as altcoins ainda entregando tantas altas assim. As pessoas estão tendo que se endividar ainda, porque os juros estão altos nos Estados Unidos. Mas é claro que isso vai se inverter quando os juros forem cortados. Mas é por isso que setembro será um mês muito volátil e ele ainda pode ser bem negativo. Mas enquanto isso, o quarto trimestre ele reserva as maiores altas do mercado. Então será outubro, novembro e dezembro. Então quem pensa a curtíssimo prazo agora está fadado a perder dinheiro, mas quem está pensando num prazo só um pouco maior, a tendência é de ganhar dinheiro. Não é à toa que o smart money, o dinheiro inteligente, está comprando muito nesse momento. Nessas correções eles começaram a comprar a rodo. Então reparem, essa linha roxa aqui, ó, era o smart money comprando e agora isso daqui disparou, principalmente nessas últimas correções e com esse medo de recessão no mercado. Eles dispararam muito nas suas compras. Outra coisa importante é que as médias móveis de 100 dias e 200 dias, elas estão indicando no médio prazo alta, porque acabou de ter a chamada cruz dourada, quando a média de 100 e 200 tem um cruzamento. Quando essa linha azul ela cruza para cima, essa linha vermelha, é indicado que nós vamos ter alta no médio prazo. Então, esse é mais um indicador técnico que mostra que teremos altas no médio prazo. Outro indicador mega importante de acompanhar que está atrelado a altas enormes no Bitcoin e nas altcoins é esse daqui, ó, a rentabilidade do Tesouro Americano de 2 anos. Quando o mercado vai ter uma alta, existe uma queda e uma inversão na taxa de juros do Tesouro. Então reparem todo esse período de queda nos tesouros. Foi quando a gente teve as maiores altas do mercado no ciclo passado. Depois, em 2022, quando tivemos o início do mercado de baixa, esses títulos se inverteram novamente e aí tivemos uma alta deles. Ou seja, foi aqui que tivemos as maiores quedas do mercado. Depois disso, os títulos lateralizaram nesse topo aqui e a tendência dos próximos meses é isso daqui cair. Ou seja, enquanto ele estiver caindo, nós vamos começar a ter altas bem fortes no mercado cripto. Mas por enquanto ele está sinalizando uma queda e está nesse suporte super forte aqui. Outra coisa que pode ajudar na alta do Bitcoin e das criptos é o pagamento da FTX para os seus clientes. Então eles têm cerca de 16 bilhões de dólares para pagar aos seus credores e esse é um dinheiro líquido que pode voltar a entrar para cripto, ou seja, as pessoas que já investiram em cripto e vão receber o seu dinheiro de volta, né, da falência da FTX, podem pegar parte desse dinheiro e voltar a comprar Bitcoin em cripto. Então isso daqui pode trazer bastante fluxo comprador para Bitcoin e para altcoins. Teoricamente isso está programado para acontecer no quarto trimestre desse ano também, ou seja, outubro, novembro e dezembro. Só que também vale a pena pensar no seguinte: primeiro, esses 16 bilhões de dólares eles são uma estimativa alta e não vão entrar de uma só vez no mercado. Eles podem levar até alguns anos para devolver esse dinheiro para todos os credores. A segunda coisa é o seguinte: muitos fundos acabaram comprando o direito de receber esse dinheiro dos credores da FTX, ou seja, as pessoas não queriam esperar muito, teve fundos que compraram isso por um preço mais baixo, só que esses fundos eles estão com dificuldade financeira, ou seja, quando eles receberem esse dinheiro eles podem já despejar imediatamente a mercado e não vão gerar mais compras no Bitcoin. A terceira coisa é essa daqui, ó. Muitos clientes já foram enganados várias e várias vezes com datas que mudam a todo momento. Então essa estimativa de pagar no quarto trimestre do ano pode ser que não aconteça, né? E eles enganam de novo os clientes e postergam ainda mais. Mas sabendo de tudo isso que está por vir em setembro e depois no quarto trimestre, o que fazer agora? Bom, nesse exato momento, o mais importante de tudo é ter caixa, porque o mês de setembro vai ser super volátil. Nós podemos ter correções grandes dependendo do que acontecer na sexta-feira e no dia 18 de setembro. Então eu faço isso daqui, ó, tento ter pelo menos 20% do meu portfólio em cripto em caixa, ó. Eu utilizo o USDC e o USDT. O quanto ter em caixa nesse momento vai depender de cada um. Se você acha que o mercado ele já vai subir logo de imediato, tem a maior parte do seu dinheiro exposta no mercado e uma pequena parte em caixa, mas nunca fique sem caixa. Já se você acredita no mercado mais recessivo e que teremos grandes quedas nesse mês de setembro antes das grandes altas em novembro e dezembro, aí o interessante é ter um caixa maior do que esses de 20% que eu tenho, por exemplo. Mas duplas, tenham muita paciência nesse momento, vamos ter grandes oportunidades nas próximas semanas de comprar mais barato. E eu quero saber o que vocês estão fazendo nesse momento, deixem aqui nos comentários. Quanto ao dia 18 de setembro, pode ser que os cortes sejam maiores do que o esperado e isso vai ser super negativo a curtíssimo prazo. Mas lembre-se,
depois que os juros caem e o M2 aumenta bastante, a tendência é de entrar muito dinheiro para cripto e nós teremos grandes altas novamente. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui embaixo que é de graça para você e se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos. Lembrando que na descrição tem um link para você fazer a sua pré-matrícula da próxima turma do RCC, que abrirá as vagas na semana do dia 15 de setembro e lembrando que elas fecham também em pouco tempo. Então não perca essa chance de fazer parte do treinamento. Eu vou ficando por aqui e recomendo você assistir esse vídeo para não pagar imposto à toa em cripto na hora de comprar ou vender as suas moedas.